Graça e paz, meu irmão. Deus abençoe vocês. Hoje o nosso estudo na Escola Bíblica Dominical vai ser a respeito da parábola dos talentos. Espero que esse estudo possa falar ao seu coração. E fica uma dica para você que está nos acompanhando pela primeira vez, você pode acessar o canal do YouTube aí e assistir os outros vídeos para que você não venha perder a sequência do estudo das parábolas, tá bom? A parábola dos talentos ensina que os servos do Senhor devem ser fiéis e administrar com eficiência o que lhe foi confiado, até o dia da prestação de contas. A parábola dos talentos ensina que os servos devem se ocupar durante a ausência do seu Senhor. Meu irmão, se você observar no capítulo anterior de Mateus 25, Jesus dirigiu aos seus discípulos e falou sobre o final dos tempos. E logo em seguida, ele também ensinou aos seus discípulos através de parábolas, com relação ao fim dos tempos e a sua volta, o retorno dele. Agora, o que nós vamos estudar hoje, em Mateus 24, a partir do verso 12 ao 30, é a parábola mais longa registrada no Evangelho de Mateus. Ela vai relatar de maneira detalhada a conversa entre o Senhor e os seus servos. É interessante que logo no final da parábola, lá de Mateus 25, 30, quando Jesus a conclui, se você observar com cuidado, verá essa parábola se ligando à outra de forma como se fosse algo contínuo. Essa lição, a partir do verso 31 até os versos 46, vai tratar sobre a vida eterna e o castigo eterno. Ou seja, é como se fosse uma continuação da parábola anterior, dos versos 14 a 30, que vamos estudar hoje. Bem, dando continuidade no nosso estudo dos versos 14 a 30 de Mateus 25, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para a leitura do texto. A palavra de Deus diz: "E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes." Eu gostaria de separar em 4 partes o nosso estudo para que você possa desfrutar com mais detalhes sobre cada elemento
que o texto aqui, ele nos ensina. A primeira coisa está relacionada ao dinheiro que foi confiado aos servos. A palavra talento, ela é usada hoje para se referir a um dom natural, ou seja, se uma pessoa possui talento artístico, se aquela pessoa ela é criativa, geralmente acaba sendo uma pessoa muito bem admirada. Mas lá no Novo Testamento, talento se refere a uma moeda. Era uma moeda de uso bastante comum e corrente na época e apresentava determinado valor em um dinheiro. Então eu gostaria que você pensasse comigo que nesta parábola de Mateus capítulo 25, dos versos 14 aos versos 30, esse talento representa um salário anual recebido por um trabalhador. O texto mostra que uma pessoa de posse reuniu seus servos e comunicou a cada um que se ausentaria do país por um longo período de tempo. Quando ele chama seus servos, o Senhor os trata de forma como sócios de uma empreitada ali. O que o Senhor esperava? Poxa, que cada servo empregasse bem o dinheiro que lhe foi confiado e quando ele retornasse da sua viagem, iria compensar cada um deles por aumentar seus lucros. O que o primeiro servo faz? Ele investiu bem os 5 talentos e dobrou o que tinha recebido. O segundo servo também dobrou o rendimento dos 2 talentos. Mas já o terceiro servo, ele teve medo de investir e não fez nada com o dinheiro. O texto diz que ele apenas enterrou. Ou seja, esse foi o dinheiro confiado a cada um e a forma como eles investiram o dinheiro. Em nossa primeira parte, nós vimos o dinheiro que foi confiado a cada um. A segunda parte do nosso estudo, ela está relacionada aos 2 primeiros servos e o que aconteceu? Depois de um tempo, o Senhor ele retornou de viagem e chamou os seus servos para o acerto de contas. Ou seja, se você observar, chegará um dia em que o ajuste de conta ele vai chegar para cada um de nós. Você já pensou nisso? O talento que Deus confiou em você? Os livros foram abertos e cada servo prestou conta do dinheiro que lhe havia sido confiado. O primeiro prestou conta e apresentou o rendimento de mais 5 talentos que já tinha sido confiado a ele. E qual foi a resposta do Senhor? Equivalente à fidelidade do servo. E o Senhor ainda disse, muito bem, elogiando o excelente desempenho daquele servo. Ele também chamou aquele servo, de servo bom e fiel. E em terceiro, colocou como responsável por muitas coisas. E ainda em quarto lugar, convidou aquele servo a sentar à sua mesa e a celebrar com ele o resultado que ele havia obtido. Ou seja, sentar-se à mesa com o Senhor, ele implica em igualdade por aquilo que foi confiado no servo. Já o segundo servo apresentou-se diante do seu senhor com 2 talentos e também 2 a mais do que havia recebido pelo seu bom investimento, e a recompensa foi equivalente à fidelidade que ele demonstrou com aquele talento que foi confiado a ele. Bem, já falamos sobre as 2 partes do nosso estudo. A primeira parte sobre o dinheiro que foi confiado ao servo. A segunda está relacionado aos 2 primeiros servos que foram fiéis com os talentos e que foram confiados a cada um deles. Agora, na terceira parte, nós vamos ver sobre esse terceiro servo. O que ele fez com o talento que o seu Senhor colocou na mão dele? Quando ele, em vez de devolver o dinheiro que o Senhor lhe confiou, quando tinha feito os 2 primeiros servos, quando eles começaram a pegar aqueles talentos, depositar e trouxeram a mais para o seu Senhor, o que esse primeiro servo fez? Ele começou a fazer um pequeno discurso.
E logo no seu discurso ele não foi grato ao seu senhor pela generosidade confiada. Antes começou a descrevê-lo como um senhor rigoroso, que coletava, né, onde não havia semeado e que colhia onde não havia espalhado a semente. Este servo, ele acaba demonstrando, pelo medo de arriscar aquele dinheiro, que ele cavou um belo de um buraco e escondeu o talento ali. Essa ação do servo demonstra como se ele estivesse falando assim com o seu senhor. Era como se fosse algo assim. Por que o Senhor me deu, ou por que o Senhor teve pouca confiança em mim? Entregou-me apenas um talento? O que eu poderia realmente fazer com esse talento? Levando em conta que se estivesse algum lucro, eu pouco veria dele. Por isso decidi não fazer nada com o dinheiro. Pode observar que o seu discurso é cheio de contradição. E aí a gente pergunta, por que isso, né? Primeiramente, ele errou em não ver a generosidade do seu Senhor, como os outros viram. Segundo, demonstra que a sua natureza era invejosa e egoísta. E terceiro, ele esperava receber palavras de elogio por ter guardado e escondido aquele talento que foi confiado a ele. Mas logo em seguida, o Senhor questionou, por que você não pegou esse talento, pegou o dinheiro, né, e não depositou no banco? Isso renderia mais juros. Meu irmão, isso nos traz uma boa lição. O problema está exatamente em não fazer nada com o seu talento. Por isso que na quarta parte do nosso estudo você verá a reação e a ação do Senhor. Primeiro, o Senhor chamou o servo de mau e negligente. Segundo, criticou pela preguiça e a falta de lealdade. E terceiro, mandou que retirasse o servo inútil da sua presença para sempre, porque o servo foi julgado por suas próprias palavras. E outra coisa, o Senhor que aparece no texto é um homem que desejava colher mesmo onde ninguém havia semeado e que agarrava a oportunidade quando estava à sua frente. Por isso ele se tornou um homem duro aos olhos de muitos servos e principalmente aos olhos daquele servo inútil. Já na quarta e última parte do nosso estudo, a parábola ensina que durante a ausência de Jesus, espera-se que os seus seguidores, isso inclui eu e você, que nós possamos trabalhar com os nossos dons, que nos foi confiado. Pois, meu irmão, chegará o tempo em que seremos responsáveis por esses dons quando o nosso Senhor Jesus Cristo retornar. Jesus deixa bastante claro nessa parábola que não são apenas palavras do Senhor para os seus servos, são suas próprias palavras demonstrando o dia do grande juízo. Agora, quando a gente vai ver os líderes religiosos de Israel, na história, Deus havia confiado um depósito sagrado. Muitos deles falharam em não usar de modo apropriado. Eles se sentiram satisfeitos de poder devolver a Deus dizendo assim, olha, temos guardado a lei do Senhor, guardaram mesmo, mas para si mesmo. E um dia eles vão prestar contas disso. A gente vê o próprio Jesus criticando os fariseus a respeito da lei e a maneira como eles a praticavam. A parábola dos talentos foi a primeira endereçada aos discípulos de Jesus. Eles eram os únicos a quem o evangelho tinha sido confiado. A eles foram dito que pregassem o arrependimento e o perdão em nome de Cristo a todas as nações, começando por Jerusalém, conforme está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 47. Mas o ensinamento da parábola não se limita apenas aos discípulos. O autor da Epístola aos Hebreus advertiu explicitamente aos cristãos dos seus dias a pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2, 3. E através dos séculos, a parábola dos talentos tem falado e continua a falar
a todos os cristãos até os dias de hoje. Eu gostaria de concluir o nosso estudo dizendo que se você é um cristão que trabalha com fé, colherá imensos dividendos. Nenhum seguidor de Jesus pode jamais dizer que lhe faltam dons para o serviço, simplesmente por não ter, talvez a estatura do apóstolo Paulo, ou não sou como Lutero, ou como Calvino, ou como John Knox. A parábola ensina que cada um dos servos recebeu dons, segundo as suas próprias capacidades. Jesus conhece a capacidade de cada cristão e espera receber os frutos desse talento que é depositado na vida de cada um. Isso inclui na minha e na sua. O ensino básico da parábola dos talentos é que cada crente é dotado de dons diferentes. Quanto à sua habilidade e que esses dons devem ser colocados a serviço da obra de Deus. No reino de Deus, há uma grande expectativa que cada um pregue ou empregue plenamente os dons que recebeu. E eu tenho certeza e convicção que Deus colocou isso na sua vida, assim como colocou na minha. E espero que esse estudo venha ser desafiador e incentivador para você pegar esses talentos, colocar em prática e no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nos alegrar, que o céu possa se alegrar e quando o livro estiver aberto diante do Senhor, o seu nome esteja ali com aquilo, com bom testemunho que você deu e os talentos que foram depositados sobre a sua vida, que você colocou cada um deles em prática. Saia dessa vida de comodismo, essa vida de cansado. Pare de reclamar, coloque os seus talentos em prática. Que esse estudo da parábola dos talentos possa incentivar você. Para você que tem colocado em prática o seu talento, meu irmão, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo. E eu tenho certeza que você está fazendo isso para a glória do Senhor e a recompensa virá. Assim como o Senhor, Ele retornou para poder cobrar cada servo o talento que foi depositado. E quando Ele prestar conta, quando você tiver que prestar contas e Ele cobrar a respeito do talento que foi depositado sobre a sua vida, você vai poder se alegrar e o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, fará da mesma forma como nós acabamos de ver aqui no texto. Servo bom e fiel. Agora, para você que não tem colocado isso em prática, eu quero falar que ainda dá tempo para você levantar e para você colocar em prática esse talento maravilhoso que Deus colocou na sua vida. Que Deus te abençoe. Tenha um bom domingo e espero você para o nosso culto hoje às 18 horas. Fica com Deus, meu irmão.